Salve, salve tropa, aqui na área. Eu tava aqui agora à noite refletindo. Uma música que ouvi, já vi algumas vezes, aonde na música o cantor, não me recordo agora quem é o cantor, mas onde o cantor faz uma reflexão sobre Pedro andar sobre as águas, que tá em Mateus 14, a partir do 22 ali, ele começa a contar dessa história, né, dessa passagem de Pedro andando sobre as águas. E algo que ele já me falou várias vezes, eu fiquei refletindo várias vezes e decidi fazer esse vídeo aqui falando sobre isso. Pedro começa a andar sobre as águas, ele está olhando para Jesus. Mas em determinado ponto, a dúvida entra dentro do coração de Pedro e ele começa a afundar. E aí vem um ponto que muitas vezes a gente passa despercebido nessa passagem. Pedro se desespera e começa a... Depende da tradução, de qual tradução, alguns falam que ele começa a falar alto, começa a berrar. Mas presta atenção nesse ponto. Pedro começa a chamar Jesus, falar alto chamando Jesus desesperadamente, como se Jesus estivesse longe. Só que na passagem fala que Jesus só estendeu a mão. E Pedro, para puxar Pedro. Nessa passagem me remete muito assim. Todos nós temos batalhas, temos lutas, temos situações no nosso dia a dia. E vamos continuar tendo. Talvez Deus, por dar uma trégua, um pequeno descanso pra gente, nos prive. Talvez um pequeno período ali de não ter luta para nos dar um renovo de forças ali. Mas até a hora que a gente chegar na glória, isso é uma das mais plenas certezas que podemos ter. Que todo dia você vai ter luta, vai ter batalha. Alguns até usam, né, a passagem de Davi que matou o leão, né, cuidando das ovelhas lá que ninguém acha que enxergava ele. Só que Deus estava olhando para ele. Davi não estava escondido. Ele estava guardado, sendo preparado para os momentos. E o que as duas coisas têm a ver? As batalhas você pode deixar enxergar ela de duas formas. Ou ficar dando uma de coitado. Aqui não sei se todos que lembram que tinha uma hiena, um desenho animado antigo que era uma hiena e um leão no zoológico. E a hiena vivia falando: ó vida, ó céus, ó azar. E pra tudo na fala da que acontecia, a hiena falava isso. As lutas você pode enxergar de duas formas. Assim como Davi protegeu as ovelhas por duas vezes de um urso e de um leão, se não estou errado, você pode ver a situação da mesma forma. Ou você faz que nem o Lipe, a hiena, ficar com ó vidas, ó céus, ó azar. Ou você começa a ver o problema, as situações, sobre a ótica de Deus. Você pode tentar e é o que Deus espera. Qual é a lição? O que eu estou aprendendo com essa batalha, com essa luta? É erro meu? Na Bíblia fala na Bíblia fala que a gente tem que pedir para Deus sondar o nosso coração e ver se há algo mal, algo ruim dentro de mim, para que seja arrancado. Confessar os pecados, porque na Bíblia fala que aquele que falar que não tem pecado já peca por falar porque não tem pecado. Então chegar assim: Deus, me perdoa, Pai, pequei. E uma situação que eu tenho buscado exercer muito na minha vida. Pai, obrigado pela minha cama, pela minha coberta, pela comida, pelo meu sofá, pela minha casa.
Às vezes fico olhando, poxa, mas a minha casa só tem coisa usada. Glória a Deus. Dê glória. Agradeça nessas pequenas coisas que você tem. Que quando você menos esperar, Deus vai te trazer algo melhor. Mas a passagem que vê essa batalha, aí entra a passagem, entra Pedro sobre as águas. Notem que Pedro começa a desesperadamente chamar por Cristo. E numa maneira geral, você só chama alguém de uma maneira mais desesperada quando a pessoa está longe. Quando a pessoa não está prestando atenção em você. Você fica chamando atenção porque quer que ela olhe para você. Se você fala um pouco mais alto, é porque essa pessoa está longe. Mas preste atenção quando no texto bíblico fala que Jesus só estendeu a mão. Jesus nunca esteve longe de Pedro. Só que a dúvida dele não fez ele perceber Jesus ao lado dele. As lutas vêm para te fazer crescer como Davi, lá cuidando das ovelhas, onde ele estava guardado, e no momento certo ele foi ungido, e após isso, ainda ter ungido, ele foi lutar com um gigante, derrubar um gigante. Ele ainda teve que escapar de Saul, que ainda era rei. Só que ele chegou aonde ele precisava chegar, que era no lugar onde Deus já tinha programado para ele estar, que era ser rei. E veja que Davi, depois disso, ainda no meio da história dele, ele ainda pecou mais uma vez e fez ainda pior do que Saul. Mas qual é a diferença de Saul e Davi? Saul foi destituído e Deus tirou ele e Saul terminou de uma forma horrível. Leia depois, leia a Bíblia, que tem que ler. Mas você vai ver que Saul, Deus tirou o reinado, porque Deus tinha ungido Saul e depois Deus tirou ele. Por quê? Porque Saul não se arrependeu. Saul não enxergou o erro dele. Ao contrário de Davi. Davi errou, enxergou o seu pecado, confessou o seu pecado, se arrependeu do seu pecado e foi o maior de todos os reis. Abaixo apenas de Cristo. Quando Pedro começa a chamar Jesus, Jesus estende a mão para ele. Aí Pedro segura a mão de Jesus, Jesus puxa ele de volta e coloca ele no barco. Eu não sei pelo que você está passando. Eu posso te falar o que eu passei quando cheguei no Bola. Quando entrei dentro da igreja do Senhor. Que não foi fácil. Só que cada ponto daquele me fortaleceu e me fez eu me tornar o homem que eu sou hoje. Ainda tem muito que mudar? Tenho. Mas o que essa passagem ali da Bíblia que Pedro chamou desesperadamente por Jesus e na mesma hora Jesus estendeu a mão. Jesus não está surdo. Deus não está surdo para suas orações. Ele não ignorou os seus pedidos. Mas assim como Davi, ele está te guardando e te ensinando. Para no momento certo, ele te colocar onde você precisa estar. As lutas nos faz ver, e aí que nós temos que ter a nossa intimidade com o Pai, mas as lutas nos faz ver o que a gente precisa mudar. Porque é no meio das lutas aonde você precisa mais confiar de que Deus está do teu lado, estendendo a mão para que você pegue e Ele te puxe. Então, tenha paciência. Jesus está do teu lado. O Espírito Santo está dentro de você. Não desista. No momento certo,
Ele vai fazer. Aquele abraço, tamo junto.